Voltamos para o bloco final do nosso programa. Estamos discutindo a fiscalização da legislação trabalhista com a professora e pesquisadora Thelma Lage, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora Thelma, nós falamos há pouco sobre a questão dos trabalhadores informais e toda essa precariedade nessa condição. Eu gostaria de saber da senhora quem é que está se ocupando com a fiscalização desse segmento de relação de trabalho no Brasil. Vanderlei, o trabalho informal no Brasil já chegou a representar mais da metade da chamada população economicamente ativa. Se chegou a esta escala, é porque realmente não tem muitas instituições preocupadas com o trabalho informal. Preocupadas sim, digamos, mas sem instrumentos institucionais de lidar com isso. Talvez seja um problema da produção econômica, né, no mundo capitalista. Você veja, primeiro, não se pode atribuir diretamente ao fato de termos uma CLT que é rígida, que cria muitos encargos. Esse discurso é um discurso ideológico e tanto é assim que nos últimos anos nós tivemos uma reversão dos números de trabalhadores informais, uma reversão consistente. E todos nós sabemos que o empregador, ele contrata o trabalhador que ele precisa, e ele não vai despedir um trabalhador que ele precisa por conta dos encargos, não é este o problema. O certo é que o trabalho informal ele tem raízes históricas, ele faz parte da periferia do capitalismo e é um fenômeno social. Está sendo realmente, estão sendo criadas maneiras, né, institucionais de lidar com isso. Eu já me referi a incentivo às pequenas e médias empresas, um regime fiscal apropriado, né, de maneiras que elas possam formalizar, serem incentivadas a formalizar os seus empregados. E fora isso, é muito difícil, porque, por exemplo, o fiscal do trabalho, ele diz que se ele vê uma pequena borracharia, digamos assim, né, onde há o proprietário e 2 ou 3 trabalhadores, se ele vai fiscalizar ali, ele vai acabar fechando um local de trabalho e ao final teremos 4 brasileiros sem produção de renda. Então, e até os sindicatos não têm como se organizar, né, a que sindicato pertenceriam estes trabalhadores informais? É um mundo fragmentado, é um mundo heterogêneo. Então, o que nós temos que pensar é em trazer todos para a formalidade. É este o caminho. Muito bem, estamos falando dos fiscais do trabalho e agora vem a pergunta, são eles em número suficiente para cobrir todo esse universo do trabalho no país? E a senhora considera que eles têm as condições materiais adequadas para exercer efetivamente esse trabalho de fiscalização? Olha, durante essa pesquisa que nós fizemos, nós fizemos um levantamento do número de fiscais de trabalho que existiram no Brasil, né, ao longo de certos períodos. E verificamos também outros números, né, do número de trabalhadores informais, do número de multas aplicadas, e verificamos que não é possível estabelecer uma correlação entre o número de fiscais e a eficiência da legislação. Há até um dado contraintuitivo, que é o fato de que, num ano em que o número de fiscais era relativamente menor, né, o número absoluto de fiscais, o número de multas aplicadas foi muito grande. Então, eu não diria que o número seja insuficiente e as condições de trabalho sejam precárias. Eu gostaria de citar que há pouco tempo foi criado um sistema de fiscalização móvel, né, para surpreender o trabalho escravo, porque até então a delegacia daquela jurisdição tinha notícia do trabalho escravo, mas quando ela ia se deslocar para fazer o flagrante, o fazendeiro era avisado, né? Então nunca era possível estabelecer. A criação dessas equipes móveis tornou muito mais eficiente a repressão ao trabalho escravo. Então não foi o número de fiscais que aumentou, foi a engenhosidade, né, a capacidade de criar estratégias para enfrentar esses problemas. Vamos falar um pouquinho de estatísticas. Eu gostaria que a senhora nos dissesse se a fiscalização
do trabalho, os números aí da fiscalização do trabalho, se eles espelham de fato a realidade das relações de trabalho no Brasil? Não, não espelham. E não se trata de uma falha nem da pesquisa, nem dos números da estatística. Se trata da heterogeneidade do mercado de trabalho. Nós já falamos dos números do trabalho informal, que é invisível, né? Então, quaisquer estatísticas, elas são distorcidas, porque elas não cobrem todo o universo do trabalho, do mundo do trabalho. E o sistema jurídico, que é aí formado pelas leis, pelas normas de proteção ao trabalho no Brasil, ele é compatível com a nossa realidade ou ainda está permitindo fraudes? Olha, a CLT sempre foi criticada desde a década de 40. Né? Ela é tida como um filho do regime de exceção, do Estado Novo, ela é tida como herdeira da Carta del Lavoro italiana, mas eu acho que são críticas ideológicas. A prova disso é que a CLT ela é da década de 40, então ela é um artefato, né, bastante antigo, e ela tem sido recepcionada por todas as constituições, inclusive pela Constituição Federal de 88, que não só recepcionou a CLT, como elevou à sede constitucional muitas de suas normas e princípios. Então eu acho que a lei é adequada, a lei trabalhista, ela é, digamos assim, ela faz parte do mundo de produção capitalista, então ela não é diferente das regras que vigem na Europa continental. Ela não é diferente, são muito semelhantes. Então eu acho que não é por aí, eu acho que aumentar a eficiência, né, se trata de conseguir adesão do cidadão brasileiro, seja na figura de empregador ou de trabalhador, seja qual seja o seu papel, à lei. Professora Thelma Lage, infelizmente o nosso tempo terminou e eu agradeço muito a sua participação. Obrigada, prazer foi meu. Chegamos ao fim do nosso programa. Conversamos sobre a fiscalização da legislação trabalhista com a professora e pesquisadora Thelma Lage, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Você pode acessar o nosso programa no YouTube. Se preferir, envie uma sugestão de entrevista por e-mail. E você também pode nos seguir pelo Twitter. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!